Tempo comum, 25ª semana, quinta-feira. Tema 16. Querer ver o Senhor. Pontos a meditar. 1. Limpar o olhar para contemplar Jesus no meio dos afazeres normais. 2. A Santíssima Humanidade do Senhor, fonte de amor e de fortaleza. 3. Jesus espera-nos no sacrário. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No Evangelho da missa de hoje, São Lucas diz-nos que Herodes desejava encontrar-se com Jesus, procurava alguma maneira de vê-lo, chegavam-lhe frequentes notícias do Mestre e queria conhecê-lo. Muitas das pessoas que aparecem ao longo do Evangelho mostram seu interesse em ver Jesus. Os magos apresentam-se em Jerusalém com a pergunta nos lábios: onde está o Rei dos Judeus que acaba de nascer? E a seguir declaram seu propósito: vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Um propósito bastante diferente do de Herodes. Encontraram-no no regaço de Maria. Noutra ocasião, uns gentios chegados a Jerusalém aproximaram-se de Filipe e disseram-lhe: queremos ver Jesus. E em circunstâncias bem diversas, a Virgem, acompanhada de uns parentes, desceu de Nazaré a Cafarnaum porque desejava ver Jesus. Podemos imaginar o interesse e o amor que levaram Maria a querer encontrar-se com seu filho. Herodes não soube ver o Senhor, apesar de tê-lo tão perto. Chegou até a ter a oportunidade de ser ensinado por João Batista, que apontava com o dedo o Messias que já estava entre eles e, ao invés de seguir-lhe os ensinamentos, mandou matá-lo. Aconteceu com Herodes o mesmo que com aqueles fariseus a quem Jesus dirige a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e não entendereis, olhareis com os olhos e não vereis, porque o coração deste povo embotou-se, e eles endureceram os ouvidos e fecharam os olhos. Pelo contrário, os apóstolos tiveram a imensa sorte de gozar da presença do Messias e de com ele ter tudo o que podiam desejar. Ditosos os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, diz-lhes o Mestre. Os grandes patriarcas e os maiores profetas do Antigo Testamento nada tinham visto em comparação com o que agora os seus discípulos podiam contemplar. Moisés tinha contemplado a sarça ardente como um símbolo do Deus vivo. Jacó, depois da sua luta com aquele misterioso personagem, pôde dizer: eu vi a Deus face a face. E a mesma coisa Gedeão: vi Javé face a face. Mas essas visões eram obscuras e pouco precisas em comparação com a claridade daqueles que veem Cristo face a face. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram. A glória de Estevão, o primeiro que deu a vida pelo Mestre, consistirá precisamente em ver os céus abertos e Jesus sentado à direita do Pai. Jesus vive e está muito perto dos nossos afazeres normais. Temos de purificar os nossos olhos, o nosso olhar para contemplá-lo. O seu rosto amável será sempre o principal motivo para sermos fiéis nos momentos difíceis e nas tarefas de cada dia. Temos que dizer-lhe muitas vezes
com palavras dos Salmos: procura o Senhor a tua face, sempre e em todas as coisas. 2. Quem busca encontra. A Virgem e São José procuraram Jesus durante 3 dias e por fim encontraram. Zaqueu, que também desejava vê-lo, fez o que estava ao seu alcance e o mestre adiantou-se-lhe fazendo-se convidar para almoçar em sua casa. As multidões ansiosas de estar com ele tiveram a alegria de vê-lo e ouvi-lo. Ninguém que de coração sincero tenha saído à busca de Cristo ficou frustrado. Herodes, como se veria mais tarde na paixão, procurava ver Jesus por curiosidade, por capricho. E assim não é possível encontrá-lo. Quando Pilatos lhe remeteu, Herodes, ao ver Jesus, ficou muito satisfeito, pois havia muito tempo que desejava vê-lo, por ter ouvido muitas coisas acerca dele e esperava vê-lo fazer algum milagre. E fez-lhe muitas perguntas, mas ele nada lhe respondeu. Jesus não lhe disse nada, porque o amor nada tem a dizer à frivolidade. Ele vem ao nosso encontro para que nos entreguemos, para que correspondamos ao seu amor infinito. Podemos ver Jesus quando desejamos purificar a nossa alma no sacramento da confissão, quando não deixamos que os bens passageiros, mesmo os lícitos, tomem conta do nosso coração como se fossem definitivos, pois, como ensina Santo Agostinho, o amor, às sombras, deixa os olhos da alma mais fracos e incapazes de ver o rosto de Deus. Por isso, quanto mais o homem dá gosto à sua debilidade, mais se introduz na escuridão. Procura o Senhor a tua face. A contemplação da Santíssima Humanidade do Senhor é fonte inesgotável de amor e de fortaleza no meio das dificuldades da vida. Temos de aproximar-nos muitas vezes das cenas do Evangelho e considerar, sem pressas, que o mesmo Jesus de Betânia, de Cafarnaum, aquele que acolhe a todos, é quem está presente no sacrário e se sensibiliza com as nossas confidências. No mesmo sentido, podem servir-nos as imagens que representam o Senhor para podermos ter uma recordação viva da sua presença, como fizeram os santos. Entrando um dia no oratório, escreve Santa Teresa de Jesus: vi uma imagem que ali tinham trazido para guardar. Era de Cristo muito chagado e tão devota que, olhando-a, perturbei-me toda de vê-lo assim, porque representava bem o que passou por nós. Foi tanto o que senti por ter agradecido tão mal aquelas chagas que o meu coração parecia partir-se, e lancei-me a ele com um grandíssimo derramamento de lágrimas, suplicando-lhe que me fortalecesse já de uma vez para não ofendê-lo. Este amor, que de alguma maneira tem de nutrir-se dos sentidos, é fortaleza para a vida e um bem extraordinário para a alma. A coisa mais natural do que procurar num retrato, numa imagem, o rosto daquele que tanto se ama. A mesma Santa Teresa exclamava: desventurados os que por culpa própria perdem este bem. Parece que não amam o Senhor, porque, se o amassem, alegrar-se-iam de ver o seu retrato, como nesta vida dá contentamento ver o daquele a quem se quer bem. (3) Jesus, a quem agora contemplo escondido, rogo-vos se cumpra o que tanto desejo, que ao contemplar-vos face a face, seja eu feliz vendo a vossa glória. Rezamos no hino Adoro-te devote. Um dia, com a ajuda da graça, veremos Cristo glorioso, cheio de majestade, vir ao nosso encontro para nos receber no seu reino. Reconhecê-lo-emos como o amigo que nunca nos falhou, a quem procuramos servir mesmo nas coisas mais pequenas. Embora amemos muito este mundo em que vivemos e que é o lugar onde nos devemos santificar, podemos, no entanto, dizer como Santo Agostinho: a sede que tenho é a sede de chegar a ver o rosto de Deus. Sinto sede na peregrinação, sinto sede no caminho, mas saciar-me-ei quando chegar. O
O nosso coração só experimentará a plenitude com a posse dos bens de Deus. Mas já temos Jesus conosco. Na Sagrada Eucaristia, temos Cristo completo. O seu corpo glorioso, a sua alma humana e a sua pessoa divina que se fazem presentes pelas palavras da consagração. A sua santíssima humanidade, escondida sob os acidentes eucarísticos, encontra-se presente no que tem de mais humilde, de mais comum conosco, o seu corpo e o seu sangue, se bem que em estado glorioso e de um modo especialmente acessível, sob as aparências do pão e do vinho. Particularmente no momento da comunhão e ao fazermos a visita ao Santíssimo, temos de ir ao encontro do Senhor com um grande desejo de vê-lo, de encontrar-nos com Ele, como Zaqueu, como aquelas multidões que tinham postas nele todas as suas esperanças, como os cegos, os leprosos. Melhor ainda, com o empenho ansioso com que o procuraram Maria e José. Às vezes, pelas nossas misérias e falta de fé, pode ser-nos difícil divisar o rosto amável de Jesus. É então que devemos pedir a Nossa Senhora um coração limpo, um olhar claro, um maior desejo de purificação. Pode acontecer-nos o mesmo que aos apóstolos depois da ressurreição. Estavam certos de que era o Senhor, tão certos que não se atreviam a perguntar-lhe. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Era algo tão grande encontrar Jesus vivo, o mesmo de sempre, depois de vê-lo morrer numa cruz. É tão extraordinário encontrarmos Jesus vivo no sacrário. Peçamos ao Senhor que nos limpe, que nos aumente a fé. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.